Nesse vídeo eu vou falar sobre o direito de ser esquecido, que é uma parte da Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD, onde uma pessoa pode exigir que os seus dados sejam removidos após algum tempo depois de uma determinada transação. Por exemplo, uma pessoa entrou num site para fazer uma compra, forneceu os dados dele de cartão de crédito, de endereço, tudo mais. Aqueles dados precisaram ser retidos por um período até que a compra fosse efetuada, mas após esse período de retenção expirar, o usuário pode exigir que seus dados sejam esquecidos, que não apareçam mais em consultas. Então, para efeito de exemplo, nós vamos usar essa mesma tabela que está aqui, que é a tabela de cliente, e nós vamos fingir que essas duas primeiras usuárias aqui, que é a Lequisha e a Marianne, que elas não queiram que seus dados sejam expostos mais. Então nós vamos criar uma regra para que esses dois números de seguro social sejam esquecidos. Esse vídeo ele vai ser um pouco mais longo, porque a lógica que o Secupai usa para fazer esse tipo de mascaramento é um pouco mais complexa e envolve várias partes aqui. Então vamos lá. A primeira parte que nós temos que acessar é esse menu aqui onde está escrito Globals. Basicamente aqui é onde ficam as nossas variáveis globais e as nossas políticas globais. Nós vamos usar duas delas aqui. Tá? A primeira variável que nós vamos criar, e para facilitar eu já deixei ela criada aqui, mas para criar de qualquer forma é só clicar nesse sinalzinho aqui de mais. Tá? Essa primeira variável ela vai conter a lista de números de seguro social que serão esquecidos. Tá? Então, por isso eu criei o nome dela como Forget Me, o tipo dela vai ser string, e o input type é uma lista, onde a lista tem o número dos dois seguros sociais que eu quero esquecer. Se eu precisar de mais, é só digitar ele aqui e clicar em adicionar. Okay? E além dessa lista, tá, eu preciso criar uma política de esquecimento, dizendo o que vai ser esquecido. E eu criei como o nome CB Partner, que é o nome da tabela que a gente vai trabalhar, e Policy de política. O que essa política diz? Tá? O nome dela está aqui em cima. Ela é uma política de transformação que vai trabalhar com acesso ao banco de dados. Então não importa qual servidor de banco de dados esteja mandando essa informação, contanto que o catálogo seja Open Bravo, o esquema seja public e a tabela seja CP Partner, ele vai fazer o que é chamado de Security in Motion. Por que in motion? Porque ele não está alterando nada do banco de dados. Na hora que o usuário fizer essa consulta, a consulta virá com os dados, inclusive daquelas duas pessoas que serão esquecidas, mas os dados estão vindo. Então, durante esses dados em movimento, o Secupai vai aplicar uma política para que eles sejam esquecidos. E a política é essa que está aqui dentro. Para criar a política é só clicar aqui no mais, mas para facilitar eu já deixei pronto. O que ela faz? Ela pega qualquer coluna da referida tabela, que é a tabela de cliente, e faz um mascaramento genérico, em que ele não mantém nenhum caractere original do lado direito e não mantém nenhum caractere original do lado esquerdo. Tá? Ele substitui os caracteres por X e esse masking digits aqui ele precisa ser setado para zero. Se a gente não seta isso daqui, ele tenta usar o mesmo caractere daqui de cima, que é o X. Porém, existem alguns campos que são apenas numéricos, eles não deixam que um dado com X apareça, que é o caso, por exemplo, do número do seguro social. Então, o que ele está dizendo? Toda vez que for caractere alfanumérico, ele vai usar o X. Mas se ele encontrar um número, ele vai mascarar com o zero. Então, dou um OK. E aí eu já tenho a minha variável global, que é a Forget Me, e a política, que é C Business Partners Policy. O próximo passo é criar a política, e dessa vez a política ela é feita de trás para frente. Primeiro nós vamos criar uma regra aqui no estágio 3, depois vamos criar uma segunda no estágio 2, que é amarrada ao estágio 3. Vamos lá. Aqui no estágio 3, o nome da regra vai ser Bind Tax ID. Esse é o nome sugerido pela Secupai. O bind é porque ela vai ser amarrada a uma regra no estágio 2. E o Tax ID é o nome do campo que nós vamos trabalhar, que é o campo do seguro social.
Bom, a condição é que aquela mesma que estamos usando sempre, que a tabela seja a tabela de cliente. E aqui na condição, ela fica como nome, ou seja, nós não estamos fazendo nada. A única coisa que a gente vai, não estamos tomando nenhuma ação, na verdade. Porém, nós vamos criar uma variável, tá, aqui embaixo, e essa variável ela será válida somente durante o tempo de uso dessa sessão. Assim que a sessão terminar, essa variável não existe mais. Então, ela é uma variável temporária. Tá? Então, aqui eu vou dar o nome dela de TextID. Ela vai ser do tipo string. O valor dela, eu quero que seja de uma tabela. E ela só vai ser válida durante aquele período do request. Acabou o request do cliente, ela não será mais válida. Tá? A tabela que nós vamos procurar é a CB Partner e a coluna é a TextID. E o tipo de parser é newline. Poderia ser um JSON, poderia ser o que for, mas como a gente só tem um número de Security Social Number por linha, cada nova linha ele pega um número inteiro de Security Social Number. Ok. E aí salvamos. Agora, aqui no estágio 2, a gente vai criar uma regra. Deixa eu apagar essa aqui que já existe para que eu possa criar ela do zero. A gente vai criar uma regra do tipo guard. Eu vou chamar ela de guard security social number. Ou guard TextID, para ficar igual ao que está lá. Então ela database. Esse guard também é o nome sugerido pela SilkPy, mas podemos usar qualquer um, né? A condição vai ser a mesma, que a tabela contenha CB Partner. E o tipo de ação, para que essa regra funcione, ela tem que ser do tipo guard. Repare que tem guard e autoguard. Nesse caso, nós temos que usar o guard. Agora, aqui, nessa parte de baixo, é que vem uma pequena mágica. Primeiro, eu digo o seguinte. Eu digo que eu estou usando aquela política que nós acabamos de criar aqui nesse menu de globals, que é a CB Partner Poly, que é aquela política que mascara para a gente, que faz o mascaramento. Tá? E depois é o seguinte, se eu simplesmente mascarar tudo, na hora que o cliente abrir a página, ele vai ver todas as linhas mascaradas. Então, em algum lugar, eu tenho que dizer para ele o seguinte, eu quero mascarar tudo? Não. Eu quero que não seja mascarado somente o que estiver aqui dentro. Então, aqui dentro eu vou selecionar a variável que está aqui embaixo, TextID. Tá? Onde o TextID estará dentro, aliás, não igual, né? Mas estará dentro daquela outra variável que a gente criou global. Eu sei que parece complicado, mas a receita é essa, que nós chamamos de forget me. Tá? Na prática, o que ele está fazendo? Ele está mascarando tudo. Ah, tá. E aqui eu tenho que negar, na verdade, essa condição. Ou seja, ele pega todos os registros, com exceção dos que estão aqui dentro dessa variável forgetMe, e faz um unguard, ou seja, ele mostra esses registros. E os que tiverem dentro da variável forgetMe serão guardados. Vai ficar mais fácil na hora que eu mostrar isso aqui rodando. Então dou um save. Agora, na hora que o cliente fizer um refresh, repara aqui, todas as linhas estão aparecendo normalmente, com exceção dessas duas linhas de cima que estão como guardadas. Ops, que é o Bill. O mesmo vai acontecer para ele. Um outro dado interessante é o seguinte. Repara que todos os caracteres aparecem como X e todo local onde só aceita número, que é o caso do telefone de celular e Security Social Number, aparece com 0, que é o caractere especial que a gente usou para isso.